Bom dia, pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula de TCC1 para as turmas de enfermagem e biomedicina, manhã e noite. Estamos falando agora sobre a questão de metodologia, daremos continuidade assim que a turma reingressar na live. Bom dia novamente, gente, vamos entrando. Sebastião, seja bem-vindo. Quem for da turma de TCC1, tá, que não tenha colocado o nome na primeira parte da live, por favor, adicionar agora, tá? Nome e sobrenome. Então, Bárbara tá perguntando aqui, Clênia, suas aulas têm que seguir a ordem dos slides. As aulas que eu tô dando aqui para vocês está seguindo a ordem dos slides, sim, tá? Então, a gente já viu a aula 1, a aula 2, a aula 3, a aula 4. E essa agora que a gente tá vendo... Ai, meu Deus. Agora eu me perdi. Aqui no número, só um minuto. Essa é a aula 4, tá? Essa aqui que tá aberta agora. Isso, aula 4. Minha voz melhorou. Então, Rosavânia, é só para quem não tinha colocado o nome, tá? Na primeira aula. Quem colocou não precisa pôr novamente. Então, vamos lá. Se Deus quiser, próxima semana ainda vou estar com uma estrutura melhor aqui para aula para vocês, tá bom? Ai, que Bárbara tá dizendo aqui que está ansiosa para a aula 5. Sebastião, a gente semana que vem vai ter nossa atividade avaliatória de forma oral, tá? No final da aula eu explico para vocês como que vai ser e coloco também nos grupos, tá? Do WhatsApp. Vou visualizar aqui o tempo de gravação. Sim, deixa eu ver aqui qual foi a pergunta. Sim, aula 5, Bárbara. Semana que vem a gente vai ter a avaliação e na outra semana a gente tem a nossa aula 5, tá? Só que a aula 5 eu quero justamente ter a estrutura melhor para vocês, para eu poder explicar de uma maneira mais... com qualidade melhor, tá bom? Mas aí provavelmente eu vou colocar ela... A gente já vai estar só no YouTube, tá bom? Sem utilizar mais o Instagram. Mas calma, essas são cenas para os próximos capítulos. Sim, gente, a gente falou de descrever, né, os materiais e métodos da metodologia, colocar quais serão os critérios de inclusão, exclusão, local de coleta, riscos e benefícios da pesquisa, foi o que a gente estava falando antes de encerrar a primeira parte da aula. Então, os riscos e benefícios da pesquisa, como que é isso, né? Os riscos a gente já explicou que devemos sempre prezar pelo participante, tá? Então, a gente deve manter sempre a resguardar o participante de qualquer risco que ele porventura possa ficar exposto no caso de fazer parte, né, da sua pesquisa. Lembrando que no caso de pesquisas de campo, vocês devem fazer um termo, se vocês vão lidar diretamente com a pessoa, que é chamado TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, onde vocês vão ter que ter a autorização, né, a permissão daquela pessoa para realizar a pesquisa com ela.
E aí, nesse termo, vocês vão ter que dizer que a pesquisa ela é voluntária, que não irá ter nenhum custo para ela em fazer parte da pesquisa, mas vocês também têm que se resguardar. Então, vocês dizem, né, colocam também no documento que a pesquisa será de forma voluntária e não haverá ressarcimento por essa pessoa estar fazendo parte da sua pesquisa, certo? Vocês devem colocar também a amostra, né? Então, no caso de uma pesquisa de campo, você vai fazer a pesquisa com quantas pessoas? Com quantas unidades de saúde, quantos profissionais de saúde? Ou com quantos pacientes? Se for uma pesquisa documental, onde você vai pegar prontuários, então, quantos prontuários, né, vocês vão utilizar? Então, vai ser no período de 1 ano, então qual a média aí que vocês vão ter por mês? Se for um estudo retrospectivo, ou seja, um estudo para trás, então você sabe quantas, né, fichas tem ali, quantos prontuários tem ali. Se for um estudo prospectivo, ou seja, para frente, você vai pegar uma média dos meses ou anos anteriores para indicar ali mais ou menos quantos que vocês vão utilizar, né, de informação, quantos prontuários ou pacientes iriam pegar dentro daquele foco do estudo de vocês. Deixa eu ver aqui o que mais. Amostra. Se for no caso bibliográfico, né, então quantos livros, quantos artigos vocês vão estar utilizando. Se for utilizar a análise estatística, qual método que vocês vão utilizar? Vou usar uma correlação de Pearson, vou utilizar um Q-quadrado, vou usar um Termanova, um T-Student. Então, tudo isso tem que ser colocado e vai depender da pesquisa de vocês. Vou utilizar uma matemática básica, vou usar uma estatística básica, vou usar uma porcentagem, média, moda, variância. Isso tudo vai depender de cada um, tá, gente? De cada pesquisa. Pronto, eu acho que dentro da metodologia, basicamente isso. Mais pra frente, sim, faltou o desfecho da pesquisa, tá? O desfecho são os resultados esperados. Você deve acrescentar também. E no caso de uma pesquisa de campo, colocar os aspectos éticos da pesquisa, tá? Determinando que vocês vão seguir as normas da resolução 466/2012, que é a que determina pesquisas envolvendo seres humanos. Mas como eu disse, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre essa parte ética. Então vamos voltar aqui para os slides, tá? Para a gente dar continuidade aqui à nossa metodologia e resultado de discussão para a gente encerrar a pesquisa. Então, terminou a introdução indicando o porquê do seu trabalho, agora diga como fez o seu trabalho, os materiais e métodos que deverão vir, né, na metodologia. Nesta sessão, você vai descrever como foi feito o trabalho, no caso de vocês do TCC1, como será feito o trabalho, de forma que outros possam replicar. Só isso no TCC1, Graça. Então, é só essa parte, até metodologia e resultado de discussão e agradecimentos vai para o TCC2. Mas, como eu disse, eu vou ensinar vocês a fazerem o trabalho do início ao fim. Então, na seção de materiais e métodos, vocês... Tá dando microfonia. Vocês devem descrever como foi feito o trabalho de forma que outros possam replicar, ou seja, que outros possam fazer e obter, né, os mesmos resultados. Então, um exemplo, se foi provado
que a lavagem das mãos, né, da forma que a gente utiliza hoje, é a forma correta, então na metodologia deve estar... Ai, tá dando microfonia. Na metodologia deve estar informando como que deve ser o passo a passo da lavagem das mãos daquela maneira que evite contaminação, tá? Faça a lista de aspectos que queira ver tratados nos materiais e métodos, ou seja, todos os aspectos que a gente estava falando agora, da mesma forma que a gente fez na introdução, né, na parte de contextualização que a gente colocou um esqueleto, a gente também vai fazer na metodologia. Então, botar aqui um exemplo de esqueleto, dizer qual é o método, dizer quais materiais serão utilizados, dizer o local de estudo, dizer os critérios de inclusão e exclusão da pesquisa, dizer os riscos e benefícios, dizer o desfecho, dizer as análises estatísticas, os aspectos éticos. Então, tudo isso, no caso da metodologia, pode inclusive ser seções secundárias, tá? Então, a metodologia é a seção 2. Vocês podem estar colocando a informação ali de tudo isso que eu disse como seções secundárias. Local de estudo 2.1, critérios de inclusão e exclusão 2.2 e assim por diante. Então, se aplicam técnicas já amplamente descritas, então deve-se optar por referir simplesmente esse trabalho. Exemplo, a proteína em solução foi medida segundo a técnica de precipitação de Bolta em 1958. Então, se você está utilizando uma técnica que já é conhecida, que as pessoas já foi publicado, você não precisa descrever a técnica toda novamente na sua pesquisa. Você simplesmente cita que você está seguindo aquela técnica que já é conhecida e que já é divulgada, né, que já foi publicada. E aí, quem quiser saber em detalhes como é essa técnica, busca o artigo original. Tamira está perguntando se obrigatoriamente tem que usar dados. O que é que você está considerando como dados, Tamires? Porque se você tem uma pesquisa bibliográfica e você está tirando informações de outros autores, isso são dados. Mesmo que não sejam numéricos, são dados, tá bom? Se há modificações à técnica referida, a gente deve indicar em que consistem as modificações. Então, lembra que a gente estava utilizando a técnica de precipitação de Bolta, tá? Bolta em 1958. Só que 1958 já faz muito tempo, pode ser que a tecnologia, as técnicas, né, tenham evoluído e tenha sido observada que é necessário uma adaptação ali para melhor ter os resultados ali na sua pesquisa. E aí foi dito, a proteína em solução medida segundo a técnica de precipitação de Bolta em 1958, modificada, então você diz aonde que a técnica foi modificada, explicando como que foi isso. Então, modificada com pH ajustado para 4,5 em vez de 4,7 e explica por que houve essa modificação. Então, de forma a corrigir interferências causadas por lipídios de elevado peso molecular. Que isso poderia ter sido vocês que fizeram, só que no caso desse exemplo aqui, está sendo feito a técnica de precipitação de Bolten modificada por Johannes, tá? Então, são formas aí. Seja bem-vinda, Cacá. Mônica, minha amiga aí, bióloga também. Seja bem-vinda aqui à minha aula de TCC. Então, se a gente tem a técnica, né, que a gente está utilizando e ela foi modificada, se foi por a gente só determina onde que foi a modificação e o porquê. E se já foi uma técnica que já foi utilizada por outra pessoa que modificou aquela técnica de Bolten, né, inicial, aí a gente pega e coloca a citação desse novo autor também. E por isso é necessário, né, descrever em detalhes qualquer nova metodologia, porque quando outras pessoas quiserem replicar, né, quiserem utilizar
em seus respectivos trabalhos aquela metodologia, você não vai deixar aquela pessoa na mão, porque ela vai conseguir exatamente, né, fazer de acordo com a metodologia que você fez. Se você tem uma metodologia mal feita, as pessoas não vão conseguir replicar, então você vai ser considerado uma fraude, porque ninguém está conseguindo atingir os resultados que você disse que elas alcançariam caso tivesse feito a mesma metodologia que você. Então lembrem-se que uma metodologia errada é a principal razão para a rejeição de artigos em revistas e arguição de banca examinadora. Então lembrem-se que vocês vão passar, né, por uma banca. No TCC1, essa banca vai ser eu, né, só a minha pessoa avaliando. No TCC2 vai ser a banca que vocês vão escolher para participar da avaliação final do trabalho de vocês. Então, é bom que o trabalho, né, esteja com uma metodologia bem adequada e bem feita para que vocês não corram o risco de ter problemas aí por uma inadequação entre objetivos e metodologia. Se a metodologia usada para responder à questão levantada na introdução estiver errada, não há salvação possível para o trabalho, porque não está alinhada as duas coisas. Como que você está propondo uma coisa na introdução e sua metodologia não se encaixa para alcançar ali o que você tinha proposto antes? Então, por isso que é extremamente importante que tudo esteja caminhando de forma a uma coisa ter sentido com a outra. Então, encerramos metodologia, agora a gente vai iniciar resultados e discussão. Então, o que é que se coloca em resultados? Lembrando que para o TCC1 vocês não vão colocar resultado de discussão. As sessões do TCC1 seria 1. Introdução, 2. Metodologia, 3. Cronograma, 4. Orçamento, na verdade é o contrário, desculpa gente. 1. Introdução, 2. Metodologia, 3. Orçamento, 4. Cronograma e 5. Resultado de discussão, tá? 5. Referência bibliográfica, gente, desculpa. No caso do TCC2, 1. Introdução, 2. Metodologia, então isso se mantém. O 3, que era cronograma, vai ser o que agora? Cronograma vai passar a ser resultado de discussão. O 4, que era orçamento, passa a ser agora agradecimento. E as referências bibliográficas, elas continuam acrescentando aquelas que foram utilizadas, né, para conter ali os resultados e discussões do trabalho. Quem chegou depois, por favor, vai colocando nome e sobrenome. Se é da turma da manhã ou da noite, tá? Só para eu poder ter um controle. Então, em resultados e discussão se responde à pergunta: o que é que foi encontrado, né? Dentro dos dados que você coletou, né? Seja de campo ou bibliográfico, o que é que você encontrou? Então, interprete aqui os seus resultados. Não é só criar gráficos e tabelas, não. É criar gráficos e tabelas de forma que eles possam ser discutidos e interpretados ali, certo? Se você que fez o trabalho não sabe o que aqueles resultados significam, como é que você quer que uma pessoa que está lendo a sua pesquisa consiga identificar? A ordem é introdução, metodologia, cronograma, orçamento e referência bibliográfica, tá? TCC1. TCC2, introdução, metodologia, resultado de discussão, agradecimento e referência bibliográfica. Bianca Santos.
Seja bem-vinda, Bianca. Então, continuando. A sessão ela é composta de palavras, né? Então, os resultados vocês vão estar contando história ali, certo? Então, é importante que você saiba do que é que você está falando. Por isso que a escrita é tão importante. É muito mais fácil de forma oral vocês defenderem uma ideia, mas a forma escrita vai ser uma das formas que vocês serão avaliados. Portanto, é importante que ela tenha sentido, tá? Então, vocês podem utilizar como complemento ali dentro dos resultados de discussões tabelas, gráficos e figuras, lembrando de destacar sempre os principais resultados e também, né, colocando a estatística ali para dar um apoio às afirmações de vocês. Só para citar como exemplo, em relação a destacar os principais resultados, no meu mestrado, eu estava fazendo análise, né, das áreas de alimentação de tartaruga marinha, na verdade das áreas daqui onde a gente tem tartaruga marinha, tanto a área de alimentação quanto a área de desova, e o lixo. Então eu fazia um estudo avaliando. Então eu estava avaliando o lixo nas praias, o lixo dentro das tartarugas, lógico que eu não cheguei a matar nenhuma tartaruga, né? Então aquelas tartarugas que chegavam mortas aqui, então a gente fazia ali a análise da quantidade do tipo de lixo que elas tinham ingerido e também no mar, tá? Nas áreas que elas utilizavam como áreas de alimentação. Então eu tinha 3 metodologias dentro de um trabalho só, porque cada uma dessas áreas, né, coletar os dados do lixo dentro das tartarugas, na praia e no mar, eram métodos diferentes. E aí, quando eu estava coletando meus dados, né, eu tinha uma tabela imensa com todo tipo de lixo que eu ia encontrando. Então, eu encontrava plástico, botava lá que era um item plástico, plástico duro, plástico mole, madeira, vidro, alumínio, TNT, borracha, tecido, matéria orgânica, tipo casca de amendoim, coco, fralda, absorventes, preservativos. Então, tipo, tem uma infinidade de material lixo que foi encontrado dentro da minha pesquisa. Só que muitos desses materiais, eles apareceram muito pouco. Só para vocês terem uma ideia, teve uma tartaruga só que ela tinha mais de 2.000 itens de lixo dentro delas. E aí, como que eu ia comparar, né? Eu ia fazer uma tabela gigantesca com mais de quase, acho que deu uns 30 itens por aí. Então, só que um deles apareceu uma vez, 2, 10, 20, no estudo todo. Em compensação, tinha outras que apareceram milhares de vezes. Então, se eu fosse colocar isso na estatística, aquilo ia ser muito insignificante. Então, o que é que eu fiz? Eu foquei nos principais resultados. Então, eu peguei aqueles dados que eram muito pequenos e transformei eles num item chamado de outros. Então, somei todos aqueles dados que eu chamei de outros para dar um valor, tá? Que mesmo assim ainda era um valor, considerando todas as categorias que eu defini, né? Se eu não me engano, eu reduzi para 7 itens. Foi menos de 10, eu acho, se eu não me engano. Então, eu reduzi, né, de 20 e pouco, 30 e poucos itens para os principais, que eram aqueles que realmente iriam fazer diferença na minha pesquisa, e botei uma categoria outros. Então, saber focar também nos principais resultados é extremamente importante. No caso, eu direcionei porque quando eu
construir minhas tabelas, né? Senão ia ficar só de tabela, ia ficar mais de uma página, uma tabela só, né? E com dados insignificantes. Então eu foquei, concentrei eles num item só e deixei ali meu trabalho de forma que ficasse mais relevante, né, e atrativo, e quem estivesse lendo ali ia conseguir ter uma interpretação melhor dos meus resultados. Então, destaquem-se sempre, né, nos principais itens, e aí, no caso, a estatística, né, ela me ajudou a trabalhar ali os resultados. Então, vamos continuar. Então, você refere as coisas importantes que você encontrou, sintetizando-as em figuras e tabelas. Você comenta os resultados com a ajuda da estatística, certo? E aí, gente, eu vou montar um videozinho para vocês, explicando aqui para vocês, tá, a questão de vídeo, de figuras, gráficos, tabelas e quadros, tá bom? E aí eu vou fazer um videozinho explicativo para vocês e depois eu envio. Então você comenta, né, os resultados com a ajuda da estatística, porque é ela que vai dizer se realmente aquilo teve significado ou não. Uma coisa é você achar que teve ou não significado. Outra coisa é a estatística comprovar, certo? Então, relembrando a estrutura de um artigo, o porquê do trabalho foi a introdução de vocês, o que vocês fizeram, no caso que vocês vão fazer, como vão fazer, vai ser materiais e métodos, o que vai encontrar vão ser os resultados, e o significado do que vocês vão encontrar vai ser a discussão, contendo o argumento para a hipótese de vocês, onde vocês vão definir se o trabalho foi ou não, a hipótese foi ou não aceita. Lembrem-se, 2 passos importantes: interpretar os resultados. Como eu falei, ninguém tem a obrigação de adivinhar o que é que você queria dizer com aquilo, você que tem que dizer, e comparar os resultados com o que a literatura traz. Então, se o seu está indo de acordo com o que outras pesquisas na mesma área estão trazendo, ou se o seu está indo, né, em outra direção, né, dando um resultado oposto. E aí o porquê disso? Você vai ter que trazer dentro da sua discussão ali o porquê dessa diferença, tá? Pode ser, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né, para ficar mais fácil de vocês pensarem aí, vamos supor que você está lendo artigos onde todos eles foram feitos em países de primeiro mundo e aí ele deu um resultado X. Na sua pesquisa, você está fazendo no Brasil, que não é um país de primeiro mundo, e aí o resultado é diferente. Então, um dos fatores que pode estar influenciando é justamente o local da pesquisa, né, devido à realidade ser diferente dos outros que a literatura estava trazendo, tá bom? Por isso que é importante quando a gente faz aquelas variáveis. Lembram que eu falei para vocês, que eu dei até um exemplo em relação a uma pesquisa com populações da África e da Ásia, que infelizmente alguns alunos não conseguiram compreender e ficaram fazendo piada da explicação posteriormente, né? Então, espero que pelo menos a boa parte da turma tenham entendido e visto que é importante se saber a origem, né, de onde você está coletando seus dados, a forma que você está coletando seus dados, fatores que possam influenciar, como idade, sexo, altura, classe social, entre outros, que vai variar de estudo para estudo, tá bom? Então, enumere numa frase os resultados que encontrou no seu trabalho. E aí você pode relembrar a hipótese para que você vá dando um direcionamento ali para os resultados de vocês. Interprete os seus resultados em função das questões levantadas na introdução. Então,
vocês vão ter que fazer os resultados de acordo com o que vocês propuseram no início da pesquisa. Não vão indo para um direcionamento totalmente diferente, não, senão não vai ter coerência nenhuma na sua pesquisa. Então, os dados apoiam sua hipótese, os dados respondem à questão do artigo, então não tem problema a sua hipótese não ter sido aceita, mas seu trabalho ele precisa responder a sua pergunta. Se vai ser de acordo com o que você tinha proposto na hipótese ou não, não tem problema, até porque o nome é hipótese e não conclusão. Então, compare os seus resultados com a literatura. Os seus dados estão de acordo com os outros publicados? Avalie evidências contraditórias. Conclusões opostas suas devem ser citadas, justamente, pelo que eu falei. Você vai discutir ali aspectos que possam estar direcionando e esclarecendo por que os seus resultados foram diferentes do que o que a literatura já traz. Então, no resultado de discussão, vocês vão desafunilar. Então, lembrem-se que na introdução a gente afunilou, trazendo informações mais gerais, chegando até onde a gente queria no objetivo do trabalho de vocês. Então, Graça está falando relacionar com a hipótese. Sim, você não fez uma pergunta, sua pesquisa tem que ser direcionada à sua pergunta. E aí determinar se a sua hipótese foi ou não aceita. Certo, Graça? Então, as suas conclusões com o trabalho em particular, elas podem ser generalizadas? Lembram que no início das aulas, na primeira aula, eu fiz uma pergunta para vocês. Eu disse, gente, a gente pode generalizar as conclusões? Vocês lembram disso? Que aí, justamente, eu perguntei, fiz essa pergunta, vocês responderam sim, não, E aí eu disse, depende, tá? Depende do estudo. Então, eu citei até o exemplo de profissionais do SAMU, Eu dei um exemplo que poderia ser generalizado ou que não poderia ser generalizado. Então, no caso do seu trabalho, você pode generalizar as conclusões? Quais são as implicações do seu estudo? O que é que ele está trazendo de novo? Qual a importância dele? Quais são as recomendações para uma futura pesquisa, que no seu caso não deu tempo você fazer porque você não teve tempo, não teve recursos, as condições que você tinha naquele momento só deu para trazer esses resultados, mas que quem tiver mais tempo, mais dinheiro, pode levar a pesquisa adiante. Então, diga quais as suas conclusões com o seu trabalho. Faça uma lista de tudo o que quer dizer na ordem a qual quer dizer. Da mesma forma que a gente fez o esqueleto na introdução na metodologia, a gente também vai fazer um esqueleto nos resultados de discussão. Então, não use a seção para indicar deficiência dos outros trabalhos, a não ser que esse seja o objetivo do seu. Será que o seu é tão bom que não tem problema você só estar apontando o dedo para o outro? Então, veja as limitações do seu próprio trabalho. Discuta os principais problemas que teve com a metodologia, caso tenha acontecido. Então, não é obrigado você ter tido problema, mas pode ser que ocorra. Exemplo, vamos supor que você ia fazer uma pesquisa onde vocês iriam utilizar cinco unidades básicas de saúde. E aí vocês teriam 4 meses para fazer essa pesquisa. Cada unidade é independente da outra e cada mês é independente do outro. Vamos supor que no primeiro mês você coletou tudo direitinho nas 5 unidades, tá? A gente vai usar 5 unidades de saúde. Então, no primeiro mês, usou as 5 unidades. Segundo mês, usou as 5 unidades. No terceiro mês, 2 unidades fecharam, ficando apenas 3 unidades. E aí, no terceiro e quarto mês, vocês utilizaram as informações dessas 3 unidades que sobraram. Então, é preciso que você, no seu trabalho, informe que os resultados apresentados do mês 1 e 2 referem-se às 5 unidades, vamos por A, B, C, D, E, e que os resultados
referentes ao terceiro e quarto meses correspondem apenas a 3 unidades, vamos supor BCD, tá? E aí as pessoas, quando forem ler seu trabalho, elas não vão ficar confusas, porque teria momento que você fala de 5 unidades e teria outro momento que você falaria de 3, tá bom? Então, sugira trabalhos futuros e termine com uma conclusão sucinta. A conclusão deve ser o último parágrafo do trabalho de vocês, né, do TCC2, o último ou os 2 últimos trabalhos, o último ou os 2 últimos parágrafos. E não conclua com mais pesquisas são necessárias. É lógico que mais pesquisas vão ser necessárias sempre, né? A tecnologia, o avanço aí da ciência tá aí para provar o quanto que é importante tá existindo pesquisa. Então, isso aqui não é conclusão, isso aqui é um fato, tá bom? E erros comuns que as pessoas costumam colocar no resultado de discussão é repetir conceitos que já foram colocados na introdução. Se você já colocou, você não precisa estar pondo novamente. Citação preferencial de trabalhos que servem aos resultados e objetivos do seu trabalho. Então, ignorando referências e conclusões opostas. Não, vocês devem estar utilizando tanto trabalhos que são de acordo com os resultados que vocês obtiveram, como também citando trabalhos que são o oposto do que vocês colocaram. Então, Graça Leite está de plantão. Tudo bem, Graça? Depois você vai poder acompanhar, tá? No outro momento na live, até amanhã. E eu vou postar no YouTube também, certo? No meu canal. Lembrem-se de seguir e ativar o sininho lá, tá? Para que vocês possam sempre ver quando tiver vídeo novo lá. Então, outro erro grave é colocar citações que não foram lidas, tá? Então, gente, não façam isso, tá? Porque vocês podem estar comprometendo toda a pesquisa de vocês simplesmente porque se acharam espertos o suficientes e não quiseram ler as citações ali, tá bom? E, lógico, conclusões que não são apoiadas pelos resultados. Esses 2 exemplos eu vou colocar aqui a câmera para mim, tá? Para poder explicar para vocês e aí a gente encerra a aula. Então, gente, vejam o quanto que é importante não colocar citações que não foram lidas. Primeiro, como é que você vai ter certeza que o autor falou aquilo se você não leu? Né? Já começa com a falha aí, é igual fofoca. Ah, me disseram isso, isso e isso. Você nem sabe quem é, não ouviu a pessoa falando, né? E aí já vai propaganda aí, fake news, né? Então, não façam isso. Para ilustrar aqui um exemplo que aconteceu comigo, não que eu não tenha colocado, tá? Pelo contrário, eu me salvei porque eu fiz da forma correta. Então, durante o meu mestrado, a seleção a qual eu passei, ele precisava de um pré-projeto, tá? Então, que seria o projeto a ser avaliado durante a seleção para que a pessoa fosse aprovada, daria continuidade com adequações ali dentro das metodologias e tudo, e depois colocado em prática. Então, entre o projeto que eu fiz e o final, né, da minha pesquisa, eu atualizei, tá? Melhorei meu texto e tinha um parágrafo lá que eu tinha uma frase de uma autora. Só que quando foi na parte final, eu acrescentei uma informação. Então, naquele mesmo parágrafo, né, que tinha lá a citação dela, eu acrescentei uma informação de um outro autor. Coloquei nas referências, só que eu esqueci de acrescentar lá na citação. E aí, lógico, eu tinha lido, né, os trabalhos que eu coloquei ali nas minhas citações, e aí a minha banca, né, a minha professora externa, que veio, né, de outro estado para fazer parte da minha banca, a professora Cecília, a doutora Cecília. Então, ela acabou sinalizando, né, um ponto lá, Clênia, na página tal, parágrafo tal,
tem essa informação aqui, fulana não diz isso. Aí, né, eu abri lá a página, acompanhei, eu disse, realmente, ela fala só até aqui, essa outra parte é de um outro trabalho. Aí abri lá, ó, tá aqui na referência, foi uma falha minha em não ter acrescentado o nome do autor ali que tinha falado naquela frase. Então, foi só isso, mas imagine se eu não tivesse lido, se eu não soubesse de onde que vinha aquela informação. Eu ia começar a gaguejar, ia ficar nervosa tal, e ia comprometer a minha nota, tá? Então, em relação a conclusões que não são apoiadas pelos resultados, vocês têm aí, vamos supor, eu quero fazer, o objetivo da minha pesquisa era verificar se as paredes da Santa Emília, das salas de aula da Santa Emília, elas eram azuis. Qual era a cor, né? Minha hipótese era que eram azuis. E aí eu fiz toda a minha pesquisa, fui em todas as salas, entrei, verifiquei, provei nos meus resultados de discussão por A mais B que as paredes são brancas. E aí na minha conclusão eu pego e digo que a parede é azul só para dizer que a minha hipótese foi aceita. Como assim? Qual é o sentido disso? Então não tem problema algum, gente, se a hipótese não for aceita, desde que nos resultados de discussões vocês tenham trazido os dados ali que realmente provem que aquilo, né, que você tinha proposto na hipótese não foi aceita, mas que o resultado mostrou isso, isso e isso. Não tem problema algum, tá bom? Então, gente, nos despedimos da aula de hoje. Foi um prazer ter o contato à distância virtualmente, né, com vocês, tá? Lembrem-se de se cuidar, se precisar sair, lavem sempre as mãos, né? Mantenham a higiene de vocês, se possível álcool em gel, lavem a mão, o rosto, chegou em casa, tomar um banho, coloquem um pano de chão com água sanitária na porta, né, na porta da casa de vocês, para quando vocês chegarem, vocês não estarem levando o micro-organismo para dentro de casa. Se possível, já deixe uma garrafinha de água sanitária ou outro produto de desinfecção ali, para vocês passarem nos calçados, nas mãos, né, para pegar na maçaneta, tudo sem problemas, tá? Sem correr o risco de estar levando algo para dentro da casa de vocês, contaminando vocês mesmos ou outras pessoas que estejam com vocês, tá bom? Então, nossa avaliação semana que vem, eu preciso que vocês formem uma lista com todos os grupos do TCC de vocês. Se quiser, eu até mando a lista que eu já tenho. Eu só quero que vocês me digam a ordem, tá? Da apresentação, porque aí eu vou grupo por grupo. Eu vou mandar um link para vocês e aí eu vou fazendo as avaliações orais, tá? Essa atividade avaliativa, que na verdade, como eu já falei várias vezes, ela é mais uma conversa para estar esclarecendo ali o trabalho de vocês, né, o que vocês estão fazendo até o momento. Então, Dona Graça está falando aqui, Deus te abençoe, tenha uma boa semana, obrigada, Graça. Então, uma excelente semana para todos vocês. Estudem, façam a parte de vocês. Parabéns, né, por vocês estarem aqui frequentando as aulas, as lives, frequentando, né, participando das atividades de todos os outros professores. Então, a gente está tentando ao máximo fazer aulas, né, de qualidade para vocês nessa quarentena, sempre mantendo o conteúdo, as informações em dia para que vocês não tenham perdas em relação ao conhecimento que vocês iriam estar adquirindo presencialmente, tá bom? Então, fiquem com Deus, nos vemos na próxima semana, tá bom? E tchau, tchau. Por nada, Graça. Tchau, tchau, Rosevânia, Suelen. Até a próxima. Tchau, tchau.